nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A gente tem muita coisa para agradecer, né? Olha só, tivemos a oportunidade de despertar para um novo dia, para a gente fazer uma nova página do nosso diário da vida. Então, Mestre amado Jesus, cabe a nós agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pela oportunidade de adentrarmos a esse cantinho de luz, para que a gente possa ouvir o teu Evangelho, através dele fazer as modificações necessárias para o nosso espírito. Então, obrigado por tudo, ampara-nos hoje e sempre, e que juntos possamos fomentar energias de paz, harmonia, equilíbrio e muitas vezes medicamentosas, para que possam alcançar todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, aqueles a quem o nosso pensamento se eleva, seja dentro dos nossos lares, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeias, nos asilos, dentro dos hospitais, onde esse universo de luz, Senhor, onde a dor e evolução bate a porta, que essas energias também possam alcançar a todos esses nossos irmãos. Então, por mais que a prece que nos deixasses a tanto tempo, abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre as leis morais, né? Que praticamente é uma das espinhas dorsal, né, da nossa filosofia espírita. As leis morais, livro 3, livro dos Espíritos, né? Estou no seu livro 3º. Para falar, né, das leis morais, a gente tem que entender o que significa realmente leis, né? A gente vai falar tanto em leis, né? O que é? E a gente vê que é um conjunto de normas obrigatórias para a preservação do indivíduo, da família e da sociedade, né? Vocês viram bem a palavra sociedade. Reflete cultura, necessidades sociais das comunidades. Mais antigo leis conhecidas do mundo seria o Código de Hammurabi. E na época ele era tido como um código de grande avanço e justiça. Alguém já deve ter ouvido falar do dente por dente, olho por olho? Alguém já ouviu falar? Já, né? Parece uma coisa bárbara, na verdade. Quer dizer que se eu te quebrei um dente, você pode vir e quebrar um dente também, está tudo certo, né? Se eu te furar um olho, você pode vir furar meu olho, está tudo certo, né? E na época era uma lei que representava grande justiça e evolução para a humanidade. Por quê? Porque antigamente os seres eram mais brutos. E quanto mais brutos eram os seres, mais eles extrapolavam na medida quando eles se sentiam agredidos, né, ou descontentes com alguma coisa. Então vamos supor que eu, Aguinaldo, arrumasse uma confusão com um de vocês aqui, certo? E de repente na briga lá eu te vazasse um olho, ou te quebrasse um dente, né? O que acontecia? Se você fosse mais fraco, tu ia chamar ajuda. Quem é que você ia chamar? Sua família. E se a tua família era mais numerosa que a minha? O que acontecia? Havia uma exceção, né? Muitas vezes acabava com várias mortes, muitas vezes com destruição da vila inteira. Então foi colocado essa lei, parou esse negócio aí de juntar todo mundo e ir lá e destruir tudo.
Agora é o seguinte, se o cara te quebrar um braço, tu quebra um braço dele, está tudo certo. Foi um avanço? Foi um avanço. É justo e correto? Também não. Mas, para aquela época, resolveu muitos problemas. Por quê? Evitou muitas mortes, evitou muitas atrocidades, muitas brutalidades. Tá? 1790, 1850, né? Moisés, em 1250, recebeu os 10 mandamentos. Depois ampliou para cerca de 600 leis. Né? Deuteronômio. Maomé escreveu o Corão sob inspiração do arcanjo Gabriel. O que acontece aqui? Todas essas leis, elas passam por um processo evolutivo. E à medida que a sociedade vai evoluindo, essas leis vão mudando. O Kardec, ele fala no Livro dos Espíritos que o duelo um dia ia ser extirpado da vida da Terra. E muita gente riu do Kardec. E ele falava que a escravidão ia ser extinguida do plano terreno. E as pessoas também falavam que não, porque desde que o mundo era mundo existia escravo, e desde que o mundo era mundo eu podia ter uma testemunha e duelar com você, era problema de nós dois, se a gente se matasse. Hoje, se a gente quiser duelar, pode? Não pode, né? Vai preso, não é isso? Então Kardec estava certo. Conforme a sociedade evoluiu, aquilo acabou. Imagine vocês vendo o Aguinaldo vir aqui fazer palestra na Casa Espírita e de repente me depara na rua, em outro momento, eu com 2 ou 3 pessoas acorrentadas, e aí eu perguntava, mas quem são essas pessoas? Eu falava, são meus escravos. O que vocês achariam do Aguinaldo? Doido, não é verdade? Interna, rápido, como é que ele pode usar pessoas como escravos? Mas, há 100 anos atrás, aqui no Brasil, era normal, corriqueiro. Inclusive, quando houve a abolição dos escravos, em vez de indenizar o escravo, o governo correu para indenizar os donos dos escravos que eles tiveram prejuízo. Entenderam? Ok? Mas houve uma evolução, correto? Então hoje ninguém pode ter escravo. De vez em quando, alguns empresários acham que ainda pode, são pegos e o que acontece? Vai preso, pagam multas absurdas, né? Pagam indenizações. Então, o que houve? Essa sociedade evoluiu, não aceita mais esse tipo de lei. Então, à medida que a sociedade evolui, né, as leis também evoluem, ok? Lei de Deus, essas aqui são imutáveis, criada para manter a ordem e equilíbrio de toda a criação, são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Livro dos Espíritos, questão 615, tá? Refletem a providência divina universal. Isso quer dizer o seguinte: as leis que Deus coloca, elas são imutáveis. Passa tempo e a lei continua a mesma. Alguém já ouviu falar da mudança da lei da gravidade? Não? São leis naturais, não é isso? Já tentaram revogar ela. Tem um político aqui no Brasil que tentou revogar a lei da gravidade. Não deu certo, viu? Só o fato de ele colocar no papel não deu certo. A lei da gravidade continuou funcionando, tá? Então, são leis da física, lei da biologia, né? Essas são imutáveis, tá? Bom, já sabemos o que é lei, conceito de moral, né? Da raiz latina mores, costumes, conduta, comportamento, modo de agir. É o conjunto sistemático de normas que orientam o homem para a realização do seu fim essencial, tá? A moral é a regra da boa conduta, né? Boa conduta, e portanto da distinção entre o bem e o mal, né? Funda-se na observação das leis de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então tende a Deus, tá? O que é tende a Deus, né? É na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. É você se assemelhar a Deus. Tem a tendência de ter
Atitude semelhante à de Deus, tá? Quando a gente respeita as leis divinas. Então, quando a gente pratica a lei da justiça, amor e caridade, a gente se aproxima das leis de Deus. E Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança, mas não física. Onde nós somos semelhantes a Deus? Somos espíritos, e Deus é um espírito perfeitíssimo, né? Ele é perfeito em todas as suas perfeições. E nós somos espíritos em busca de perfeição, de evolução. Então, quando nós praticamos as leis de Deus, nós assemelhamos a sua vontade e assemelhamos a Deus. Por isso que diz que tende a Deus, ou seja, a tendência, né, de agir como Deus pediu que nós agíssemos. A lei do homem é imutável, já falamos sobre isso. A lei divina eterna é imutável como o próprio Deus, também já falamos, né? Toda cultura e cada sociedade institui a moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, permitindo e o obrigado à conduta correta, na conduta incorreta, válido para todos os membros. O que quer dizer aqui? Que tudo que é lei, ela está direcionada a uma sociedade. E muitas vezes, o que é proibido no Brasil, em outro país é normal. E muita coisa que aqui no Brasil é normal, no outro país pode ser até crime, não é isso? Inclusive com castigo severo. Por quê? Cada povo elege uma lei e segue essa lei, né? Então cada nação, cada região tem uma lei propícia para cada país, cada sociedade, tá? E à medida, né, que essas sociedades vão evoluindo, as leis vão ficando mais justas. Quanto mais embrutecida essa sociedade, menos justas é o seu código legislativo, o seu código legal, tá? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis da física, domínio da ciência. Então as leis físicas cuidam da ciência, a lei da gravidade, né? É uma lei da natureza, porém é de estudo da ciência. Outra coisa também, que nós vamos ver daqui a pouco quando a gente falar de lei da destruição. Toda vez que a gente falar, né, de matéria, essa matéria tem data de validade, seja ela qual for, porque tudo se transforma e retransforma, assim como nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, tal é a lei, como dizia Kardec. Então, por exemplo, quando o planeta Terra não for mais necessário para o adiantamento dos povos que aqui habitam, ele sucumbirá, ou, como diz o pessoal, colapsará, deixará de existir. O nosso Sol deixará de existir um dia? Deixará. Vai chegar um momento que ele vai expandir, né? Vai se tornar uma estrela gigante e depois ele vai colher Gamanã. E muitas vezes, quando uma estrela explode, ela causa os famosos e temidos buracos negros, né? Que há muito tempo atrás era o terror da ciência, né? Olha, tem buraco negro, descobrimos os buracos negros, são grandes destruidores de sistemas, Verdade. Porém, eles descobriram também que esses corpos, né, de grande massa também servem para reciclar matéria. Ou seja, tudo aquilo que ele puxa para dentro do seu centro gravitacional é compactado, desintegrado, do outro lado ele sai como uma energia. Esse feixe de energia hoje o pessoal chama de buracos brancos, ou seja, a gente vê a entrada, buraco negro, do outro lado é o buraco onde sai toda a energia que foi extraída dessa matéria, e aí ela resfria em poeira, gases, e dá origem a outros corpos celestiais, vai dar origem a outras estrelas, outros sistemas planetários. Então no universo tudo se transforma, né? E a lei da destruição está ligada diretamente à matéria. Tudo que é matéria tem data de validade, inclusive os nossos corpos físicos, né? Chega um momento que ele não sustenta mais a vida, tá? Ele vai se desgastando. Outra lei que diz respeito aos homens e suas relações com Deus são semelhantes, são as leis morais. As leis morais compreendem as regras da vida do corpo
as regras da vida da alma. Coisas diferentes, mas todas ligadas ao ser humano. No livro 3, o que Kardec quis abordar? Tudo aquilo que está relacionado à nossa existência terrena, que nós devemos fazer para que quando a gente partisse para o plano espiritual, fosse numa condição melhor. Então ele faz um discurso com o espírito da verdade e tenta extrair dele todas as leis e condutas como ele precisa para se melhorar, para crescer e progredir. Bom, já sabemos que é lei, já sabemos que são leis morais, Lei divina ou natural. Tem a lei da duração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade, que eu digo aqui que é uma das mais importantes porque agrega tudo que a gente veio fazer aqui no plano terreno, Olhando assim, nossa, quanta coisa. Cada um assunto desse aqui dá uma palestra para a gente conversar. É só a gente desmembrar e aprofundar. Mas hoje a gente vai falar no geral. No outro momento a gente pode voltar para falar de cada uma dessas leis, As leis morais, ensino e prática, Deus, homem, o próximo, Elas estabelecem deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, as leis morais é um compromisso meu com Deus, é um compromisso meu comigo mesmo. Vamos dar um exemplo? Aqui na qual compromisso que você pode ter com você mesmo? Por exemplo, lei da conservação. Eu estou perante a lei de Deus, obrigado a cuidar desse corpo físico. Porque se eu não cuidar desse corpo físico, o que pode acontecer? Ele vai adoecer, ele vai enfraquecer, e vai colocar obstáculos desnecessários ao meu espírito. Vamos supor que alguém não resolve, olha, não vou comer mais, não quero mais gastar dinheiro com comida, não vou mais comer. O que acontece? Morre de fome, não é isso? Morre de fome, Vai passar pelo processo de destruição antes do planejado, certo? Então eu tenho o dever de me conservar. Então a lei da conservação, Para com o próximo, lei da justiça, amor e caridade. Para eu me manter, eu não posso prejudicar a existência do meu próximo. Se eu fizer isso, eu estou indo contra a lei de Deus. Então, quando eu estou na frequência do egoísmo, da ganância, pode ser que eu pegue mais do que o necessário para a minha existência e isso compromete a existência do próximo. Isso acontece muito ainda no nosso plano terreno, que ainda predomina o egoísmo e a imperfeição. Então, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. Ele só se torna infeliz porque da lei de Deus se afasta. Então toda vez que a gente se afasta dessas leis morais, a gente se afasta de Deus e consequentemente a gente acaba passando por processos de sofrimento totalmente desnecessário. Quanto mais a gente se aproxima das leis morais, mais a gente se aproxima da perfeição de Deus, menos situações difíceis nós vamos acabar para nós, nessa existência e na existência futura, certo? Todos nós hoje estamos aqui no plano terreno, já construindo a nossa próxima encarnação, com todos os nossos atos e também com as nossas omissões. Nós vimos ali que é o que devemos fazer ou não fazer, deixar de fazer. Tem muita coisa que a gente tem que deixar de fazer, e muita coisa que a gente não está fazendo, a gente tem que começar a fazer, Resumidamente, a lei natural consiste em focar os nossos atos e pensamentos no Evangelho, seguindo-o com todo o nosso fervor, de toda a nossa alma
com toda a força do nosso ser, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Tal é a lei. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E sabe quem sabia muito disso? Jesus. Jesus, ele pergunta aos homens sobre os mandamentos. Muitos deles falam: olha, os mandamentos que Moisés deixou, eu sigo todos eles. É mesmo? É. E muitas vezes ele fazia algumas perguntas e via que a pessoa não estava fazendo. Por exemplo, o decálogo de Moisés, né, que seriam os 10 mandamentos. Se eu agora chegar a cada um de vocês e perguntar na sequência correta, quantos aqui saberiam de qual é salteado? A maioria não saberia, não é verdade? Os 10 mandamentos todinho? Não saberia, certo? Jesus sabia disso, então ele fez um resumão. Ele falou: ó, eu vou deixar 2 leis só para vocês seguirem. Amar a Deus mediante todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o que aqui diz, né? É o que aqui diz. Então, se a gente amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, né? A gente já está fazendo a boa parte. E se a gente amar o próximo como nós mesmos, a gente não vai praticar o mal. Em resumo, Jesus disse: fazendo essas 2 coisas, vocês estarão fazendo os 10 mandamentos e todas as leis deixadas pelos profetas. Ou seja, aquelas 600 leis de Moisés se resume nessa aí. Com as 10 dos 10 mandamentos, 610, né? Ó, faz essas 2 aqui, está tudo certo. Você não vai ter problema, né? Deus deu ao homem os meios de conhecer sua lei, né? Nós já falamos aqui que Jesus sabia disso, que a lei divina está na nossa consciência. Quando nós fazemos alguma coisa erradinha, quando chega a noite, que ele vai cabeceando no travesseiro, a gente fala: poxa vida, acho que eu não fiz legal não, acho que não foi bacana. Ou quando a gente olha no espelho pela manhã, pro cara, tu não mandou bem ontem não, hein? Tu ficou devendo, é isso? Então está na nossa consciência, tá? No nosso espírito. Olha o que diz o Espírito da verdade: todos podem conhecê-la, mas nem todos as compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-las. Entretanto, todos compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Então ele falou: olha, no momento a maioria ainda não entende, mas vai chegar um momento que todos entenderão. Porque não é uma questão de decorar a lei, é de colocar em prática certas atitudes. A gente não precisa decorar a lei para seguir as leis de Deus, né? É só a gente ter boas atitudes. E por isso que daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre a lei de justiça, amor e caridade, tá? Porque ela é tão importante, né, na filosofia espírita. Adorar não é contemplar. O que é adorar, então? Né? Será que se eu ficar aqui dando pulinho, fazendo gesto, batendo palma, colocando a mão para cima, eu estou realmente adorando a Deus? O que vocês acham? Pode até ser, né? E pode não ser, não é verdade? Pode ser, pode não ser. Vai depender do que habita dentro do meu coração, dentro do meu sentimento. E olha o que diz aqui, né? Elevar os nossos pensamentos a Deus é sinal de gratidão e amor, é a melhor forma de adorar. Sinal de gratidão e amor. Muitas vezes, se a gente fosse acordar, né, só com aquilo que a gente agradeceu, a gente acordava sem nada no outro dia, não é verdade? Está parado para pensar nisso? Quantas vezes nós somos gratos, né, a Deus? Quantas vezes nós somos gratos por abrir os olhos e acordar bem, com o nosso corpo perfeito, enquanto muitas pessoas estão ali acamadas, sem poder nada fazer, a não ser ficar lá deitadinho, né? Quantas vezes nós agradecemos
a gente poder enxergar, a gente poder respirar, a gente poder se alimentar. Quantas vezes nós agradecemos o nosso alimento, o nosso trabalho? Quantas vezes nós agradecemos aquela roupa limpinha, passada, né? Quantas vezes a gente agradecemos uma palavra amiga, um gesto de amor, de carinho? Quantas vezes? Às vezes a gente vai dormir sem agradecer a Deus, né? Mas o sentimento de gratidão, né? Ele é um sentimento que ele eleva espiritualmente o ser, porque é um reconhecimento de que tudo aquilo é uma bênção que Deus nos dá, tá? Então a gratidão e amor. Por que amor? Porque quando eu sou grato àquilo que eu tenho, eu não quero que falte nada para mim, mas eu não quero que falte nada para o meu próximo. E quem é esse meu próximo? Pode ser minha esposa, meu filho, meu vizinho, meu colega de trabalho, o meu familiar, né, um parente, próximo ou distante, uma pessoa do meu conhecimento, do meu grau de amizade, que está passando por uma situação complicada. Quando a gente tem um amor no coração, a gente não quer que essa pessoa falte nada para ela. E muitas vezes, quando a gente sublima esse sentimento, muitas vezes o estranho que a gente nunca viu, a gente não quer que falte também. Alguém já ajudou alguém a comprar um alimento aqui? Já? Se sentiu bem? Bom, não é? Uma energia boa aqui, né? Eu pude ajudar uma pessoa a se alimentar. Sentimento de amor. Sem amor a gente não faz isso. Porque o egoísmo é justamente o contrário, né? Não querer doar ao próximo aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de fazer o bem. Deixa eu ver se eu não estou extrapolando aqui. Tem umas histórias para contar. Se der tempo, a gente conta. O trabalho é uma lei da natureza. Tudo na natureza trabalha. Tá? Então, assim, aquele negócio que não existe almoço grátis na natureza é verdade. E no mundo não existe nada de graça. Quando a gente tem algo de graça, é porque alguém nos proporcionou aquele bem, né? Sem que a gente precisasse fazer algum esforço, mas alguém se mexeu. Por exemplo, quando a colega falou da sacolinha de Natal, para as pessoas que vierem buscar aquela sacolinha, é de graça ou não é? É de graça. Elas tiveram que vir até aqui, é um trabalho, né? Mas certo? Mas alguém trabalhou para confeccionar aquela sacolinha e entregar? Sim, aquela pessoa que vai comprar, aquela pessoa que vai embalar, a pessoa que produziu, a pessoa que vendeu, a pessoa que entregou aqui, a pessoa que organizou a entrega. Olha quanto trabalho, né? Mas para quem é beneficiado, é de graça. E muitas vezes nós somos beneficiados e não reconhecemos e não entendemos o benefício, tá? O trabalho é uma necessidade imposta ao homem como meio de progresso e expiação ao mesmo tempo. Cuidado, porém não sobreviveu, né? Ou quando tudo congelou, não deu para levar ele, ele ficou e congelou. Mas alguém cuidou dele, né? Ora, quando alguém cuidou dele, o que estava acontecendo ali? Uma relação social, não é isso? Alguém estava cuidando. E isso nos diferenciou dos demais animais irracionais. A gente trocar informação, a gente se cuidar, a gente se preocupar um com o outro, né? Então, além do sexo veio o casamento, que foi uma grande evolução, né? Surgiu as famílias, as tribos criaram nações e toda a relação social. Então, quando o ser humano se ajunta em sociedade, ele resolve uma série de questões e se desenvolve mais rápido. Eu estava conversando com um colega aqui quando eu cheguei, né, sobre as peripécias que a tecnologia aplica na gente. Eu cheguei para fazer uma palestra numa casa espírita e a imagem estava de ponta cabeça porque tinha acabado a luz e resetou o projetor. Eu não sabia como arrumar. O rapaz que estava me recepcionando também não. A outra moça também não. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos juntar nós três, vamos começar a pulsar e vamos tentar resolver. E começamos a mexer, e nada da gente acertar. Até que uma hora a gente chamou os universitários, né? A gente descobriu que tinha internet.
Entramos na internet e perguntamos para os universitários. Veio a resposta, se juntamos, o outro subiu na escada, foi lá, mexeu no controle e acertamos o projetor. Certo? Bom, se eu chegar naquela casa de novo, vai faltar energia, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar para a pessoa, olha, é só apertar aqui que está resolvido o problema. Mas quando eu cheguei naquela casa espírita, eu não sabia disso. O que houve ali? Uma ação social. Nós sim reunimos e resolvemos um problema. Ou seja, os três saíram de lá evoluídos, porque os três agora estavam mexendo naquele projetor, que a gente não sabia. Era um projetor bem moderno que a casa comprou, né? E a gente não tinha ideia como fazer aquilo, né? Tentamos qualquer coisa, mas não conseguimos. Na nossa sociedade é assim. Quando países se juntam, né? Quando famílias se juntam, fazem coisas extraordinárias, né? Nós vimos aí na época da pandemia, fizeram a vacina em tempo recorde, várias nações se juntaram, trocaram experiência, mandaram informação para o outro, né? E o que acabou acontecendo? Conseguiram a vacina em tempo recorde, todo mundo com medo porque a vacina foi feita muito rápida, e foi o que realmente resolveu o problema da pandemia com as vacinas. Isso foi uma evolução para a sociedade como um todo, e foi colaboração entre várias nações que ajudou a humanidade a resolver um problema, assim como a gripe espanhola e outros problemas sérios de saúde que tiveram no mundo, que só foram possíveis de serem resolvidos graças à união de várias nações. Ou seja, a sociedade se juntou e falou, vamos ter que resolver isso, né? Hoje nós temos um problema para resolver, que são as ações climáticas. Cada um tem seu interesse, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que falar assim, olha, temos que resolver. Não é verdade? Só temos um planetinha para morar, viu, gente? Então, temos que resolver, tá? O progresso é algo a atingir e acontece passo a passo. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo, né? Não é possível o homem deter a marcha do progresso, porém ele pode entravá-lo. Peraí, mas como assim? O homem pode travar a marcha do progresso? Pode ou não pode? Pode. Alguém já ouviu falar de um filme chamado A Casa dos Espíritos? Já saiu na Videoteca Folha, já? Quem não viu, procura aí nos trilhos da vida, aí nos filmes antigos, vai achar um filme excelente. Bom, não é? O que ele conta? É a história da ditadura no Chile. E as pessoas queriam travar o progresso no Chile, de qualquer jeito. Por que eles queriam travar o progresso? A alta sociedade lá queria travar o progresso, porque estava muito bom para eles, mas não estava muito bom para o povo chileno. E eles tentam travar. E uma das personagens diz, olha, quando o mundo se movimenta, não é possível pará-lo, né? E aqueles que tentaram parar o mundo não conseguiram e foram vítimas dessa tentativa, né? De tentar parar o mundo. E eles, querendo ou não, o que aconteceu? O mundo mudou. Muitas coisas que a gente não queria, que ele falava, antigamente que era bom, né? Antigamente poderia ser bom para você, mas para a maioria não era. E agora para a maioria é bom, do jeito que está. Então muitas coisas a gente não consegue. A gente pode até dar uma segurada, dar uma travada, né? Mas a gente não consegue conter o progresso do mundo, né? Muita gente, se pudesse, continuava com a escravidão. Não continuava? De boa. Por que ele continuava? Porque ele era feitor de escravo. Se ele fosse escravo, ele não queria. Não é isso? Certo? Então as coisas vão mudar, a gente querendo ou não. A gente tem que se adaptar e colaborar para a evolução. Todos os homens são iguais perante a Deus. Ele fez as suas leis iguais para todos. O sol brilha para todos. As desigualdades sociais não são obras de Deus, tá? As desigualdades sociais, né, são obras do homem. Deus não tem nada a ver com essa conversa, tá? Livro dos Espíritos, questão 814. Porque Deus concedeu a uns riqueza e poder, e outros a miséria, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, essas provas são escolhidas pelo próprio Espírito, tá?
Houve uma vez um espírito que queria reencarnar e ele não tinha sido um cara muito bacana, sabe, no planeta Terra. E ele resolveu se redimir. Chegou para os orientadores espirituais e falou: olha, eu quero nascer com problema respiratório, eu quero nascer com um problema grave de demência, que assim eu não vou usar a minha inteligência com mal, eu quero ter problema pulmonar para mim não me viciar no cigarro, né? E quero ter uma lesão no fígado para mim não poder beber de forma nenhuma, para mim não exagerar essa bebida. Assim eu não vou cometer tantos erros que nem eu fiz na outra encarnação. Correta a atitude desse espírito? Foi ele que escolheu, não é isso? Só que a misericórdia divina chegou para ele: amigão, pega leve, vai. Tu não dá conta não. Vamos fazer o seguinte: em vez de tu nascer com tudo isso aí, a gente tem uma ideia melhor. Você vai nascer numa família humilde, vai trabalhar bastante, né? E nas horas vagas, você vai ser médium, vai trabalhar na casa espírita. Então, todas as pessoas que você prejudicou, e muitas que você não prejudicou, você vai ajudar a melhorar a vida delas. Pode ser? É a melhor opção, não é? Lei do amor, né? Ok? Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, já estamos quase acabando, gente. Calma, viu? Não gozamos de liberdade absoluta, porque todos necessitamos um dos outros. Qual a condição em que o homem pode gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens, já há direito a respeitar, né? Então, se eu quero ter liberdade, eu tenho que ficar sozinho no canto lá. E se tem duas pessoas, já tenho que respeitar a liberdade dela. E a minha termina onde a dela começa, não é verdade? Muita gente hoje está tendo dificuldade de discernir isso. E aí, muito caos está acontecendo no Brasil e no mundo por causa disso. A gente não respeitar a liberdade dos outros, querer que seja tudo do nosso jeito, tá? No livro dos Espíritos, questão 833, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite. Na cabeça da gente, a gente pode fazer o que quiser, não é verdade? Pode pensar o que quiser. O pensamento é livre, tá? Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve segundo a sua justiça. Por quê? Porque se o pensamento for ruim, ele pode me prejudicar e pode prejudicar o próximo? Pode, tá? Então Deus, conhecendo o nosso pensamento, sabe da nossa natureza, que só tem pensamento, né, ruins quem ainda não tem o bem, né, desenvolvido no coração. Então Deus sabe. Então só Ele pode julgar, tá? Aí a liberdade é absoluta e a colheita também, tá? Como se pode definir justiça, né? A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Toda vez que eu não respeito o direito do próximo, eu estou sendo injusto. Por conseguinte, estou me afastando da lei de Deus, tá? Não façai aos outros o que não quereis que vos façam, né? Foi o que Jesus nos disse, nos ensinou. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgências com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí eu fiz uma brincadeirinha, né? Uma caneta que todo mundo conhece. É a BIC, é só fazer a BIC, tá? Lembra da BIC que você vai entender. Benevolência e indulgência igual a caridade. Então, no momento que você pratica benevolência e indulgência, diretamente você está praticando a caridade para com você e para com o seu próximo, tá? Então a gente faz primeiro com a gente e depois com o nosso próximo, tá? Estabelece deveres para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. E aí estão as leis aqui, olha. Deus, adoração, trabalho. Homem, reprodução, conservação, destruição, tá? Próximo, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, tá? Lembrando que essa liberdade é não a nossa liberdade, mas respeitar a liberdade dos outros, tá? Essa apresentação das leis morais, didática em sequência, é similar à lei de Deus, revelada por Moisés, abrange as circunstâncias de toda a nossa vida, tá? E aí, justiça, amor e caridade, tá? Deus, que é justo, por amor criou o homem, que para viver bem com o próximo tem que praticar a caridade, tá? Então, com essas leis aqui e com a lei de justiça, amor e caridade, nós nos aproximamos de Deus. E aí, né,
vem a questão, bom, eu não fiz nenhum mal, é o suficiente? Olha o que diz aqui a questão do 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, né? Porque cada um responderá por todo o mal que resulta do bem que não tiver feito. Então veja, se eu não faço mal, mas também não faço bem, não resolve o problema do mundo, a gente não evolui. E eu vou dizer por quê. Quem conhece pessoas muito perversas aqui? Alguém conhece? Ninguém conhece uma pessoa muito perversa? Não? Que bom. E uma pessoa muito boa? Boa, muito boa. Vocês repararam que muita gente não se manifestou, né? Um ou outro que falou que conhece. Por quê? Porque não existe pessoas extremamente perversas em grande número. Porém, também não existe pessoas boas em grande número. O que existe? Os mais ou menos. Aqueles que não fazem as atrocidades que as pessoas perversas fazem, que são maioria. Porém, também não faz do bem que as pessoas boas fazem, na sua maioria. Alguém faz aqui o bem como Chico Xavier, Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Faz? Não. Então o problema, né, não é não fazer o mal. Não fazer o mal é a nossa obrigação, mas a gente precisa praticar o bem. Quando a gente começar a praticar o bem no nosso dia a dia, aí sim o mundo começa a mudar mais rapidamente, a psicobiosfera do planeta muda mais rapidamente e o progresso vem mais rapidamente, tá? Não há ninguém que não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ocasião, tá? Basta as relações sociais com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem a cada dia da vida. Dá oportunidade a quem não esteja, né, cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é somente ser caridoso, é ser útil, né? Na medida de vosso poder, todas as vezes que vossa ajuda se fizer necessária. Muitas vezes a gente ir na casa do irmão orando por ele é muito importante, é prática de caridade. Mas a gente lava uma louça ou dá comida para um doente que está acamado, também é, né? E ninguém é tão pobre e miserável o suficiente que não possa ajudar alguém, né, a varrer uma casa, né? Então assim, a gente pode cuidar de outras pessoas de outra forma. Não há necessidade somente do dinheiro, não é verdade? Então a gente precisa aprender a praticar o bem, né? Ser mais ou menos é obrigação, né? Ok? Agora, praticar o bem é uma necessidade do espírito para o seu progresso e adiantamento espiritual. Como praticar as leis morais, né? A gente já viu, né? Nós temos egoísmo, orgulho, vício e virtude. Isso bem, ó, o progresso individual, conhecimento de si mesmo, ó, conhecimento de si mesmo, o homem de bem. Examinai o que pudesse ter obrado com Deus, depois contra o vosso próprio e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Livro dos Espíritos, questão 909. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que para a gente praticar as leis morais, né, é só aplicar a lei da justiça, amor e caridade. Fazendo isso, a gente vai estar fazendo bem, né? E fazendo bem, a gente vai evoluir e vai ajudar o nosso próximo a evoluir também. E como nós podemos praticar o bem hoje ainda, nós já estaremos iniciando um processo de progresso e crescimento espiritual, né? Então, nesse momento, eu convido a vocês a essa reflexão quando retornarem aos seus lares, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por terem ouvido esse tempo todo. Reflexões. Então, mestre, obrigado pelo Evangelho da noite, que possamos todos retornarmos aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, mais conscientes daqueles que precisamos transformar no nosso caminho. E com a prece de Maria, agradecemos e encerramos por hoje o trabalho desta noite. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena, que assim seja, graças a Deus.